Bom dia. Sim, nem vi agora. Tá. Filmando sim. Então, bom dia. Vamos nessa. Amanhã, finalmente, visualmente um pouco mais bonitinha, né? Achei até que teríamos ainda um pouco de chuvisco e de encheção, mas parece que não. É aquela manhã de outono mesmo, né? Mais geladinha mesmo, bem mais fresquinha do que o normal. Vamos nessa? Bom dia, minha casa, onde moram as pessoas que fazem a minha vida valer a pena. Os grandes amores da minha vida, diferente da minha família, que eu amo muito, e eles sabem disso. Esses daqui, basicamente fui eu que fiz, né? Na concepção da palavra, nós nos encontramos, nós decidimos fazer uma família, nós decidimos estão aí, para minha enorme alegria. Hoje, quarta-feira, hoje é o dia da jornada dupla, né? Depois do trabalho ainda tenho os meus churrasquinhos. Hoje é dia 10 de abril de 2019. Hoje é dia... uma manhã de outono, como vocês estão vendo aí, um pouquinho ainda carrancuda, mas já com sinais de abrir. A previsão vai chegar a 22, 23 graus, mas não deve chover. Quero falar de um assunto que eu já devia ter falado. O Rio de Janeiro ele é o retrato de tudo que um descaso e corrupção e má administração podem fazer no decorrer dos anos, no vício do sempre foi assim. É lógico que quem ganha o prêmio, e até muito merecidamente, é o conceito merda que tem hoje de esquerda, né? Ó a corrupção que o governo de esquerda traz. E, cara, pensar em resolver não precisa, né? Vamos só nos divertir, né? Divertir com os vídeos e notícias e tragédias. Sim, porque é um entretenimento, eu percebo. Vivemos um período em que é um enorme entretenimento. E olha que eu não vejo nem um décimo. Tenho amigos e colegas policiais que falam coisas que viram em vídeos, que receberam em vídeos, que não precisa nem ser citado. E quando eu às vezes me escandalizo um pouco, me lamento um pouco a crueldade de alguns vídeos que a gente recebe, eu sei que eu não vi nada, nada. Não vou citar, não precisa. Eu estava falando outro dia que vivemos momentos em que pessoas inteligentes, por uma questão pura e simplesmente de defesa da sua ideologia, lógico, cara, quando seu pai, seus avós, seus tios falam a mesma coisa várias vezes,
é possível que você acate. Você fala assim, são pessoas que eu confio, por que eu desconfiaria delas? Mas eu dou um conselho, pode desconfiar. Sabe por quê? Porque a visão de uma pessoa não significa a visão de um todo. E esse é um erro extremamente perigoso que a gente vive. Quando pessoas inteligentes levantam as teorias bosta de que não houve ditadura e os militares só mataram terrorista, esquerdista, comunista, se ela fosse verdade, vamos deixar isso muito claro, se essa afirmação fosse verdadeira, a gente tem que dizer uma coisa mais tranquila, assim, mais prática, de que não era a lei não permitia matar ninguém. A lei não permitia tortura, a lei nunca permitiu tortura, a lei nunca permitiu desaparecer com pessoas. Nem na ditadura, nem na dita mole, nem na dita média, nem nada, nenhum governo. Principalmente depois da República, que é o que mais se entende como um conceito de que o governo vá se moldando mais aos anseios da população, aos desejos e às necessidades da população. Mas enfim, voltemos. Quando as pessoas inteligentes começam a assumir como verdade esse tipo de retórica super falsa, onde a gente tem algumas respostas básicas e práticas, bem tranquilas assim, de que não é porque nunca te sequestraram que você pode dizer que não há sequestros. Não é porque nunca aconteceu com alguém perto de você que você ganha o direito de falar pelos que aconteceu. Você não tem esse direito. Ninguém tem. Não é assim que as coisas funcionam, num conceito mínimo ético. Olha o busão, que bacana, cara. Jogando papéis pela rua, tranquilo, pela janela. Não é assim que funciona. Não pode ser assim. Tá? Aí a gente volta e tem que olhar o Rio de Janeiro, por isso que eu toquei no assunto do Rio de Janeiro em si, da lamentável e patética situação e humilhante situação que a população leva lá no Rio de Janeiro. Não que aqui seja extremamente diferente, mas há algumas diferenças. Talvez haja uma maquiagem mais bem feita. Mas enfim. Há mais de um ano existe uma intervenção, existe um apoio das Forças Armadas, especificamente do Exército. Como é que pode, né, cara? Como é que pode, né? Para auxiliar, né? Na merda do caos, da catástrofe que o sistema inteiro do Rio de Janeiro atravessa. Tá certo. Tá certíssimo, viu, Bruno? Tá muito bem você. O que tá pegando? O que tá acontecendo? Não pode? Que na verdade é 40 por hora, né? Não entendi. Não sei se eles vão multar a gente por estar aqui. Enfim. Que
como todo o sistema público está muito deteriorado, muito falido, muito complicado, a segurança pública é um dos gaps mais terríveis, mais necessitados de algum auxílio que seja. E não erroneamente, eu até acho, foi pedida ajuda, o auxílio da segurança pública ao Exército. Auxilia? Auxilia. Mas ao mesmo tempo, gente, o corpo de chão de terra do Exército é formado por garotos de 19 anos de idade. Eles têm noção de tiro, eles têm alguma aula em relação à segurança, sim, à abordagem, sim. Mas, mano, eles não são policiais. O conceito é outro. E tem outra. Essa medida, esse apoio devia ser paliativo. À medida em que o sistema é reconfigurado, é reestruturado, você vai diminuindo a ação do apoio federal que você está recebendo. Então, no último domingo, o Exército patrulhava tranquilamente um dos bairros da periferia do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, uma cidade lindíssima apesar de tudo, que eu gosto muito. E não sei como, deparou-se em uma perseguição, em uma abordagem mais perigosa. E enfim, alvejou um carro, um veículo particular, com 80 tiros. Se fosse com um ou com dois, seria a mesma coisa. As pessoas gostam de dizer 80 tiros, que é para dar uma noção mínima do poderio e talvez da covardia. A justificativa oficial, algumas horas depois, dada pelo comando do Exército, foi que houve uma perseguição e que houve troca de tiros. Os soldados do Exército foram recebidos com tiros e reagiram à troca de tiros. Eita porra. Reagiram à troca de tiros, alvejando esse veículo. O problema é que há alguns problemas aí, probleminhas mínimos assim, básicos. No carro havia uma família, um rapaz, um músico de 51 anos, acho que é Everaldo o nome dele, era, né? Um senhor, seu sogro, a esposa e o filho, de 5 anos, 7 anos, 5 ou 7 anos, não me lembro. Resultado, o Everaldo morreu na hora, é lógico. O sogro, o avô da criança, está hospitalizado, mas não corre risco. E a mulher e a criança parece que se salvaram, conseguiram fugir, sair na hora. Foi tudo filmado, pessoas próximas filmaram, tudo percebido fácil de que, tanto que na hora da filmagem as pessoas falam, é carro de família, é pai de família, é uma família dentro. Eles estavam indo para um chá de bebê. Estavam indo aproveitar o domingo com amigos. E o
uma abordagem, no mínimo, eu não tenho um argumento para dizer sobre a competência de uma abordagem dessa natureza. Não tenho. Ah, se fosse um bandido. Então, né, cara? Mas não era, né? Mas não era. E tem um detalhe importante: não era um bandido. E tem um detalhe um pouco mais importante: não era um bandido, filho da puta. Se fosse um bandido, podia ser até que eu falasse. E foda-se. Vai tomar no cu. Eu tô falando de um erro. Eu tô falando de um erro grave. Eu tô falando de um erro de uma força pública brasileira que há 100 dias tem deixado muito claro que tem carta branca para fazer o que bem entender, porque todas as autoridades em volta estão deixando muito claro que faça, pode fazer, se sim, na dúvida atira. E as pessoas estão achando isso o maior barato. Agora a ordem chegou, agora vai ficar tudo bem, agora bandido não tem vez. E aí, sabe, eu volto um pouco no começo da conversa, mostrando, dizendo como tem sido comum, como virou uma atração mesmo, uma diversão de WhatsApp, passarem vídeos de policiais matando bandidos, de pessoas que reagem a assaltos e matam os bandidos e baleiam os bandidos, enfim, é tudo muito bacana. É tudo muito, opa, legal, esse se fudeu, eita, nós tem que se fuder mesmo, é isso aí, tem que armar a população mesmo, é isso aí. É, mal acontece, a gente já recebe esses vídeos, essas diversões. Lembra que eu falei sobre um assalto monstro que ocorreu em Guararema e que assim que estava passando às 7 da manhã na televisão, eu falei para minha mulher: daqui a 10, 15 minutos eu começo a receber as fotos. Já se sabia que haviam mortos, mas não deu 15 minutos. E chegaram as fotos. De todos os mortos, estirados de todo jeito. Porque bandido bom é bandido morto. Cuidado ao propagar essa filosofia. Porque bandido bom é bandido morto. Eu já disse que eu não tenho dó de bandido, nunca vou ter. Vai ser difícil eu ter, mesmo sabendo ser errado isso. Mas porque eu acredito ainda no conceito humano de relações, eu acredito ainda que o ser humano não é um animal. Mas voltando, eu não vi nenhum desses meus amigos, policiais, digníssimos servidores públicos de várias esferas, eu não vi nenhum, até agora, 3 dias, 4 dias depois, ter feito um comentário sequer em relação a esse equívoco. E sabe-se que essa não é uma única vítima. Esse fatal e gravíssimo equívoco. Eu não vi. Sabe por quê? Porque o povo é tão mau caráter e pilantra na sua filosofia, na sua ideologia básica, é tão medíocre, é tão ruim, que é proposital, ele faz questão mesmo de esquecer ou de não tocar no assunto. Coça o dedo de entrar no grupo, nesses grupos que gostam desse ódio à violência contra qualquer um, para perguntar: escuta, vocês não vão comentar do pobre do rapaz, do Everaldo, que perdeu a vida por causa de uma atrapalhada? E eu não falo coisas mais jocosas, porque pelo respeito à família da vítima, que também é vítima.
E não apareceu nada, nenhum vídeo, nenhum sinal, nenhuma referência, nenhum. Poxa vida, os caras se enganaram. Nem para defendê-los. Também porque não dá, né, velho? Mas, pô, você é tão fã da coisa do guerreiro contra o mal, né? Do eterno mal, dos caras que não são mais gente e tal. Enfim, ô guerreiros, que dá um pouquinho de vergonha na cara, e eu falo isso, povo, 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 tá? E aí, para terminar a linha de raciocínio, eu volto novamente ao começo da conversa, ao perguntar, e aqui eu dou o nome, porque eu lamento, eu adoro essa pessoa, entre tantas outras pessoas que eu adoro que pensam, infelizmente, neste aspecto tão diferente de mim. Érica, é, lembra quando você colocou no Facebook em letras garrafais que só morreram comunistas e terroristas e que a pessoa de bem nunca aconteceu nada? Lembra que você falou isso? Então, a minha pergunta, minha abordagem a você, ela tem um caráter pura e simplesmente de fatos. Você poderia pensar que o que aconteceu com o pobre do Everaldo na comunidade lá do Rio de Janeiro e sua família, alijada não só da sua companhia, mas do seu arrimo, por um erro. Você não acha, você não está percebendo a falta de divulgação disso pelos mesmos canais que você divulga a sua falácia? Você não está percebendo que é possível que isso durante 21 anos tenha acontecido muito mais vezes? Você não está percebendo isso? Sabe por quê? Porque essas pessoas, as vítimas, elas, e normalmente é isso, elas são fraquinhas, elas não têm poder de mídia para poder divulgar, para poder denunciar, para poder gritar e para poder exigir justiça. Sabe o que vai acontecer? O militar, ele é um cara que ele tem a justiça própria. Quem julga um crime do exército é o exército. O exército não está muito interessado em ficar condenando seus colaboradores, seu efetivo corpo de trabalho. Ele será sempre bem mais conivente com o autor da merda. Sempre. Isso é natural. E você também não liga pra isso. Érica. Quando você defender coisas tão terríveis que você não faz ideia do que sejam, só porque pessoas próximas de você, que eu entendo você confiar nelas, quando você defender as ações dessas pessoas, por favor, não se esqueça do Everaldo. Não se esqueça de lembrar, não se esqueça pelo menos na sua consciência, você não precisa falar, eu entendo.
Eu entendo a dificuldade que as pessoas têm em assumir seus erros ideológicos, seus ideais errados. Eu entendo isso, Érica. Eu entendo mesmo. Você é um exemplo, eu estou usando seu nome só por um exemplo. Mas, poxa vida, né? Será que pode ter acontecido durante 21 anos alguns enganos que não vão dar em nada e que vão fazer questão, por interesse, lógico, político e de ideologia, vão fazer questão que sejam esquecidos e que sejam abafados e jogados embaixo do tapete? Não tem muito o que se explicar, só tenho que se lamentar. Desculpe, Everaldo. A gente foi conivente com a sua morte. E a gente será bastante. Um beijo a todos. Espero que dê certo. Tchau.